Eu, Tamires e a Adriele do terceiro D, nós vamos falar sobre a violência e representações sociais, violência e sua construção como problema sociológico. A violência se define como uma ação que gera de maneira intencional dano ou uma intimidação moral a outro indivíduo ou ser vivo, né? A violência ela pode implicar em um trauma, dano psicológico ou também em uma morte. É, a violência ela tem vários tipos. A violência entre pessoas, a violência de Estado, violência criminal, a política, a economia, a natural ou também a simbólica. A simbólica é um conceito desenvolvido por Pierre Bourdieu que corresponde ao poder de impor um processo de submissão pela qual os dominados percebem a hierarquia social como legítima ou natural. Por exemplo, as mulheres pertencem ao espaço privado, que é a casa, e os homens ao espaço público, que é o trabalho. Isso é considerado como um tipo de violência simbólica, né? A violência ela sempre existiu e sempre vai existir, né? Desde que há um grupo de pessoas formando uma sociedade. Bom, agora eu vou falar sobre as notícias sobre a violência no mundo. E a primeira é que, de acordo com o jornal O Globo, o Rio de Janeiro tem a pior taxa de homicídios solucionado no país. O estado solucionou apenas 11% dos casos de assassinatos denunciados pelo Ministério Público. O segundo é que o Rio Grande do Sul é o quarto estado em números de vítimas de feminicídio no país. Registros de agressões a mulheres caíram cerca de 9% no primeiro semestre, enquanto as mortes subiram cerca de 24,4%. A terceira notícia é que a violência pós-eleitoral deixou mais de 20 mortos na Goz após confrontos violentos na Guiné. E a quarta é que protestos contra a violência policial deixam dezenas de mortos e fecham escolas na Nigéria. Oi, meu nome é Adriele e eu vou falar um pouco sobre leis contra a violência. Bom, nós mulheres sabemos que temos a Lei Maria da Penha, que tem como característica o objetivo de amparar, proteger de forma diferenciada e específica vítimas do gênero feminino. Ela tipifica e define a violência doméstica e familiar contra a mulher, como física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Mas e a vítima do gênero homem? Do gênero oposto? Ela encontra-se em mesma situação de vulnerabilidade que o gênero protegido, ou seja, o gênero da mulher? Para podermos entender isso, a gente tem que conceituar as palavras vítima e vulnerabilidade. Vítima se classifica como quem sofreu ou foi agredido de alguma forma em virtude de uma ação delituosa, praticada por um agente. Diante de tal definição, pode-se perceber que o indivíduo, para ser vítima, independe de gênero específico. Já a vulnerabilidade é definido por algo que pode ser fisicamente ferido, sujeito a ser atacado, derrotado, prejudicado ou ofendido. Esse conceito nos remete que o entendimento é de que todos nós somos vulneráveis, o que não é infundado. Inclusive, por este motivo, carecemos de atuação e proteção do Estado, entre elas a criação de leis, seu acompanhamento e sua aplicação diante das mais inusitadas situações. Nós sabemos que a Lei Maria da Penha surgiu devido à necessidade de se ter uma lei que fosse eficaz e pudesse contribuir para a diminuição dos altos índices de violência que estavam acontecendo e acontecem até hoje contra o gênero feminino, que era em torno de 99% de vítimas femininas e 1% de vítimas masculinas. Existem alguns casos, bem poucos, que alguns homens eles conseguem a defesa através da Lei da Maria da Penha, mas é bem difícil. Diante de tudo que foi dito, podemos ver que temos a Lei Maria da Penha, que pode ser tanto para o homem quanto para a mulher. Bom, agora eu vou falar sobre projetos ou indicações de algo que possa fazer com que haja uma melhora nesse aspecto. O primeiro projeto é o
Quebrando o Silêncio, que é um projeto educativo e de prevenção contra o abuso e a violência doméstica, promovido anualmente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em 8 países da América do Sul: Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai, desde o ano de 2002. A campanha se desenvolve durante todo o ano, mas uma das principais ações ocorre sempre no quarto sábado do mês de agosto. Também tem o segundo projeto, que é institucional, combate à violência. O objetivo desse projeto é amenizar as manifestações de violência no contexto escolar por meio de resgate de valores e da construção da cultura de paz. E é isso. Agora eu vou falar um pouco sobre a violência no Brasil. As principais causas são a corrupção, o clientelismo político, desigualdades sociais, baixo investimento em educação e saúde e o desemprego. A violência aqui no Brasil é um fenômeno comportamental de agressividade complexo que envolve as bases históricas do país e que atinge todas as camadas da sociedade. O Brasil ocupa a 10ª posição no ranking dos 100 países que mais matam por armas de fogo, conforme dados da OMS, divulgados em 2014. De acordo com o mapa de violência no Brasil divulgado em 2016, Alagoas é o estado mais violento, com 56,1% assassinatos por grupo de 100 mil habitantes. Fortaleza é a capital mais violenta, registrando 81,5 mortes por grupo de 100 mil habitantes. 94,4% das vítimas são do sexo masculino. 51,6% das vítimas têm entre 20 e 29 anos. Os negros são a maioria das vítimas. Há 27,4 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. As armas de fogo são caracterizadas como um instrumento para a prática de todo tipo de violência registrada no país. Entre as formas que mais fazem vítimas estão o feminicídio, o estupro, o racismo, a violência policial, a violência contra homossexuais, o abuso infantil, violência no trânsito, violência no campo, narcotráfico e roubos e assaltos. E esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e que curtam o nosso assunto. E até breve. O que causa a violência? Para muitas pessoas, isso é causado pela desigualdade social. A existência de um grupo rico muito pequeno e uma massa de pessoas pobres seria a origem dessa violência. Para outros não se trata disso, porque nós temos hoje uma desigualdade menor do que nós tínhamos há 30 anos. E a violência acabou aumentando. Há países como a Índia, onde a pobreza é ainda mais notável do que o Brasil, mas o discurso religioso, a crença em castas, em reencarnações e numa lógica desse sistema faz da Índia talvez não tão explosiva como a pobreza pareceria indicar. Para alguns é exatamente o fato de que nossa desigualdade diminuiu um pouco nos últimos anos que leva mais gente ao campo da violência. Talvez seja uma característica da própria exposição que a mídia, os meios sociais, as redes provocam. Somos expostos diariamente a muitos, a centenas de casos de violência. A violência tornou-se uma das grandes preocupações que nós temos. Nossas casas se transformaram em bunkers, nossos prédios se transformaram em áreas fortificadas, com muitos e muitos recursos sendo aplicados nessa área. Muitos começaram a se isolar em condomínios num processo de feudalização para tentar evitar a violência. Mas ela está aí. Ela está presente, ela demanda atenção, ela demanda uma sociedade que precisa discutir, nesse momento, o extraordinário crescimento da violência. Se nós não fizermos isso, nós podemos sucumbir ao próprio processo da violência.